Voltamos com o telão especial entrevista. O tema de discussão de hoje é ciclofaixa e faixa exclusiva para ônibus. Estamos aqui no estúdio com o coordenador de mobilidade urbana da CETRAN, Danilo Herrick, e a agente de trânsito Eva Cristina de Campos. E antes de dar continuidade ao debate, vamos conferir um Fala Povo sobre a faixa exclusiva para ônibus em Curitiba. Em meados de abril, a Prefeitura de Curitiba começou as obras para implementar as faixas exclusivas para ônibus na Rua 15 de Novembro. Hoje, ela já está em funcionamento e se estende entre a Avenida Nossa Senhora da Luz e a Rua João Negrão, o que contempla 2,5 quilômetros. A faixa atende 11 linhas e beneficia cerca de 45 mil passageiros. Existe ainda um projeto que quer que outras ruas da cidade também recebam a faixa exclusiva, mas ela divide opiniões. O que será que as pessoas acham dessa faixa? Está um pouco atrapalhado, né? Mas eu acho que é bom, porque até a gente se acostumar, mas eu acho que é interessante, porque daí fica mais seguro para nós. Olha, se for para melhorar o trânsito, eu acho que é legal. Eu sinceramente não senti ainda se melhorou, se prejudicou. A faixa aqui, eu acho que ela estragou o estacionamento para a gente que faz entrega. Não tem onde estacionar para fazer entrega para os comerciantes. Então você acha que atrapalhou bastante o trânsito? Atrapalhou muito, muito. É bom e ruim. É ruim porque a rua aqui ela já é estreita, tem muito carro e aí congestiona demais. Mas é bom também porque fica uma faixa para os ônibus também atrapalham um pouco o trânsito e tudo mais, então flui melhor a parte do ônibus e não dos carros aí. Atrapalhou mais o trânsito aqui em relação à questão dos carros aqui, porque tem horas aqui que o fluxo fica muito difícil. No comércio dificultou bastante, porque não tem lugar para estacionar carro, né? E acho que ficou mais ruim para o comércio em geral. E no trânsito aqui em geral, tipo 6 horas da tarde, como é que tá? Agora o trânsito para carro porque fica congestionado tudo aqui, né? Trava tudo para carro, para ônibus não, mas para carro fica congestionado. Bom, Danilo, como podemos ver no VT, a situação dos comerciantes, a Associação do Comércio do Paraná já meio que se manifestou sobre que foi prejudicado o comércio. O que o senhor tem a falar sobre isso? Veja, na verdade a gente não avalia dessa maneira. A gente vê assim que o pedestre é quem entra realmente dentro dos comércios, ou seja, o consumidor maior é o pedestre. Muitas vezes o estacionamento, a pessoa estaciona ali, passa o dia estacionada e volta só pegando no fim do dia, não necessariamente ela vai adentrar em algum comércio. Então a gente não entende dessa maneira, a gente entende sim que o grande problema, o grande gargalo é o ônibus disputar espaço com o automóvel. Isso estava fazendo o transporte coletivo perder muita eficiência. Então, assim, só para dar um dado, para você que está assistindo agora, 22% dos deslocamentos são feitos de automóvel, que ocupam 80% do espaço viário, ou seja, é um espaço viário mal distribuído. E a gente começa a ter vários problemas, né, em decorrência dessa má distribuição do espaço público. Quando você prioriza o transporte coletivo, você vai ter ali uma pequena correção com o texto do VT, 53 mil pessoas por dia são beneficiadas com essa faixa, né, exclusiva do ônibus. E a conta é que aproximadamente 1.000 carros por hora passam por ali. Então, vamos imaginando que 12 horas do dia, esse 1.000 carros por hora sejam válidos, podemos até exagerar e até que seja 20 mil pessoas por dia, o que não ocorre indo de automóvel. Você ainda assim vai priorizar um número muito maior de pessoas indo de ônibus, ou seja, priorizar o coletivo. A gente não tem mais como ceder espaço para o transporte individual. Cada carro vai uma pessoa, ele ocupa um espaço e é pura matemática, simplesmente não cabe mais. A gente precisa começar a investir fortemente, e é o que Curitiba tem feito no transporte coletivo. Essa é a grande salvação, vamos dizer assim. Priorizar o transporte individual não cabe mais. Isso é uma coisa que realmente é impossível sustentar. Uhum. E você, Eva, que está no Ruas, confirma que com faixas exclusivas para ônibus realmente tem piorado um pouco mais trânsito de carros? Veículos? Na realidade, eu volto a falar que a população ela tem que se reeducar e se redoutrinar a novos costumes.
Como o Danilo mesmo falou, né, Curitiba está saturada, o número de carros vem crescendo cada vez mais e o objetivo é esse mesmo, priorizar o transporte coletivo para que seja mais viável o trânsito das pessoas que necessitam trabalhar, ir e voltar de uma escola com mais rapidez e não o transporte individual. Na questão que o comerciante fala ali que não tem mais estacionamento, as pessoas elas estão acostumadas a chegar, estacionar de frente ao local onde que querem ir. Elas não procuram alternativas. Nas ruas transversais é possível sim estacionar e também é possível as pessoas procurarem caminhos alternativos. Então, se aquela via foi criada uma via de circulação exclusiva para o transporte coletivo, vou mudar o meu trajeto. Se eu não quero mudar o meu costume de ir e vir de carro. Uhum. E além dessas outras formas de estacionamento que as pessoas podem buscar, a associação também queria outras soluções alternativas que poderia ser estabelecida num diálogo entre as duas partes. O que eles falam que não houve isso entre a população, não, os comerciantes e a coordenação de mobilidade urbana. Veja, se você me permite, eu vou responder essa pergunta. A questão do espaço público, ou seja, o espaço que é de todos, naquele momento, nos casos específicos da Rua 15, estava sendo demandado por uma outra necessidade, que atende também a população, ou seja, a gente tem que botar na balança e ver o que vai ser mais importante para a cidade e para o cidadão. Naquele caso, a gente entende que o ônibus estava sendo muito prejudicado e a gente priorizou o ônibus e retirou o estacionamento para que a fluidez dos automóveis permanecesse de uma certa forma ainda possível. Se a gente tivesse mantido os estacionamentos, o problema seria muito maior. Então, assim, é espaço público. No momento que você estaciona um automóvel particular, você está usando o espaço público para um fim privado. E daí não cabe, ou seja, a gente tem que priorizar o maior número de pessoas. Então, a fluidez, no caso, foi priorizada em detrimento do estacionamento. Existem vários estacionamentos particulares no centro que são pagos, as pessoas podem utilizar à vontade. O que a gente quer realmente é que a pessoa comece a dar um novo uso para o automóvel, ou seja, esse movimento pendular, esse ir e vir diário, é muito complicado para o trânsito, não tem mais como a gente manter esse ir e vir através do automóvel, a gente precisa que as pessoas comecem a buscar alternativas, carona solidária, transporte coletivo, bicicleta e por que não a pé. Então as pessoas precisam começar a ter uma nova visão da cidade e entender que o espaço para o automóvel cada vez vai ficar mais restrito e mais reduzido. Isso é uma tendência mundial, não é uma questão de Curitiba. Várias cidades do mundo inteiro já entenderam que priorizar o automóvel não é possível, não é viável. Então, reverter nessa lógica, investindo em transporte coletivo, em ciclovias, ciclofaixas, ou seja, transportes não motorizados, transporte alternativo e boas calçadas. Essa a nossa missão agora, fazer com que as pessoas entendam que não é demonizar o automóvel. O automóvel é uma coisa boa, ele tem a sua utilidade, ele é muito bom. Mas a gente precisa entender, o cidadão precisa entender que o uso diário é que está gerando todos esses problemas e que ele precisa buscar uma alternativa para esse movimento pendular, ou seja, o ir e vir diário, ele precisa buscar uma nova maneira de se locomover. Uhum. Então, vocês diriam que a palavra-chave de tudo isso seria a educação do usuário? A educação é importante, mas é a conscientização, ele entender que o ir e vir dele pode prejudicar muita gente, ou seja, aquele carro que vai uma pessoa dentro, ele ocupa um espaço que poderia estar sendo melhor aproveitado. Essa é a nossa questão, ou seja, redistribuir o espaço público para que ele atenda o maior número de pessoas e não o transporte individual. Como eu falei, 22% vão de automóvel, mas ocupa 80% do espaço viário. Essa redistribuição é o que nós estamos tentando buscar. Então são 22% realmente muito barulhentos, eles reclamam bastante. Mas a gente está pensando na maior parte da população, a gente está priorizando um número maior de pessoas. Muito obrigada. E no próximo bloco vamos responder as perguntas da produção sobre as faixas exclusivas. Voltamos já.